Minha esposa achou que tinha vencido quando ficou com a casa no divórcio. Ela brindou com vinho enquanto eu empacotava minhas coisas. Confiou no amante, ignorou o advogado e não leu os documentos. 6 meses depois, o banco bateu a porta cobrando $152.000. Quero que você imagine uma coisa, um homem de joelhos, empacotando a vida dele em caixas de papelão, a esposa dele sentada no balcão da cozinha, taça de vinho na mão, sorrindo. Aquele homem era eu, e eu estava segurando uma risada. Veja bem, minha ex-mulher achava que tinha ganhado. Ela achava que me ver embrulhando os pratos da minha avó em jornal era a volta da vitória dela. Ela achava que a casa era o prêmio, mas aqui está o que ela não sabia. Aquela casa não era um prêmio. Era uma armadilha, e eu tinha passado 6 semanas garantindo que ela ia entrar direto nela. Então, vamos entrar na minha história. Eu sei que algumas pessoas são loucas por nomes, mas meu nome não importa. O que importa é que eu fui casado por 11 anos com uma mulher que eu achava que conhecia. A gente se conheceu na faculdade, casou aos 24, comprou uma casa numa área legal de Atlanta quando a gente tinha 28. A casa foi ideia minha, uma colonial de 4 quartos num bairro bom, boas escolas, quintal grande, o pacote completo do sonho americano. E por um tempo, foi bom. A gente estava feliz, ou pelo menos eu achava que a gente estava, mas aqui está coisa sobre felicidade. Ela te deixa cego. Ela te faz perder os sinais. E quando eu finalmente vi os sinais, ela já estava dormindo com outro homem há 8 meses. Eu não peguei ela com alguma tecnologia chique, nada de hack de celular, nada de câmera escondida. Eu peguei ela do jeito antigo. Eu paguei alguém para seguir ela. Começou com as pequenas coisas. Ela estava indo mais para a academia, mas não estava perdendo peso. Ela estava comprando lingerie nova, mas eu não estava vendo. Ela estava protetora com o celular, virando ele com a tela para baixo, não importava onde ela colocasse, levando ele pro banheiro. Mesmo se ela estivesse lá só por alguns minutos, rindo de mensagens e depois dizendo, era só a minha irmã. Eu não sou burro. Eu sei o que esses sinais significam, mas eu não tinha prova. E sem prova, você é só um marido ciumento, um marido controlador, o vilão. Então eu fiz o que eu acredito que a maioria dos homens inteligentes faria. Eu contratei um profissional. Eu encontrei um investigador particular através de um amigo advogado. Não contei para ele porque eu precisava de um. Só disse que era para um assunto de negócio. O investigador era um policial aposentado, uns 50 e poucos anos. Ele cobrava $75 por hora mais despesas. Eu paguei $2.000 adiantado em dinheiro, disse para ele que queria saber para onde minha esposa ia quando não estava comigo. Ele não julgou, não fez perguntas. Disse, entendi e disse que entraria em contato. 3 semanas depois, recebi um e-mail, linha de assunto, relatórios prontos. Eu abri ele na minha mesa no trabalho e minha vida inteira desmoronou. O relatório tinha 12 páginas, fotografias, carimbos de hora, placas de carro, endereços. Minha esposa tinha estado encontrando um homem num hotel perto da Interestadual, na quinta na saída da rodovia 34 toda terça e quinta à tarde. Ela entrava no estacionamento por volta da 1 da tarde. Ele já estava lá esperando. Eles entravam juntos. Ela ficava por 2, às vezes 3 horas. Depois ela saía, parava no supermercado no caminho de casa, comprava alguma coisa pequena, leite, pão, uma compra de álibi, alguma coisa para explicar onde ela estava. Só passei no mercado rapidinho, amor. É, claro. Você passou. As fotografias eram claras, o carro dela no estacionamento, o carro dele do lado do dela. Os dois entrando no hotel juntos, a mão dela nas costas dele, ele segurando a porta para ela. Uma foto mostrava ele se beijando na escada, nem tentando esconder. Ela simplesmente não achava que seria pega. O investigador tinha conseguido uma foto da placa do cara, rodou no banco de dados, me deu um nome e endereço. Uma ocupação, corretor de imóveis, morava num complexo de apartamentos do outro lado da cidade. Eu volto a falar dele depois porque ele é importante para essa história. Eu fiquei com aquele relatório por 3 dias. Eu não confrontei ela. Eu não chamei ela na chincha. Eu só observei ela mentir na minha cara. Vou pra yoga. Não, você não vai. Vou almoçar com a minha irmã. Não, você não vai. Vou chegar tarde, coisa do trabalho. Não, não é. Cada mentira que ela contava, eu cruzava com o relatório do investigador. Cada uma batia certinho. Ela era boa em mentir.
Ela estava fazendo isso há meses, mas eu era melhor em ouvir. E agora eu sabia de tudo. Muitos caras na minha situação teriam confrontado ela naquela noite, teriam jogado o relatório na mesa, teriam gritado e chorado e exigido respostas. Essa é a versão do filme. Mas a versão do filme não te dá nada. A versão do filme te dá um DUI quando você dirige bêbado pro apartamento dele. A versão do filme te dá prisão quando você põe as mãos nele. A versão do filme te destrói no tribunal de divórcio porque você não conseguiu controlar suas emoções. Eu não ia ser esse cara. Então, eu guardei o relatório numa gaveta trancada no meu escritório. Fui para casa. Beijei minha esposa na bochecha e comecei a planejar. A primeira coisa que eu fiz foi olhar as nossas finanças. Veja bem, eu cuidava do dinheiro no nosso casamento. Ela nunca se importava com os detalhes, nunca fazia perguntas, só passava o cartão e assumia que as contas eram pagas. E as contas eram pagas. Mas tinha uma conta que ela não entendia. O pagamento balão. Deixa eu explicar o que é um pagamento balão para quem não sabe. Quando a gente comprou a casa, as taxas de juros estavam altas. A gente não conseguia pagar uma hipoteca tradicional de 30 anos. Então a gente pegou um empréstimo criativo, uma hipoteca balão de 7 anos. O que isso significa é que a gente pagava uma prestação mensal mais baixa por 7 anos, quase como se a gente estivesse alugando. Mas, no final desses 7 anos, todo o saldo restante vencia de uma vez. Tudo, numa única parcela. Pra gente, esse número era $152 mil, vencendo em cerca de 7 meses a partir do dia que eu recebi o relatório do investigador. Agora, aqui está a coisa. Eu tinha dinheiro que ela não sabia. Veja bem, minha avó faleceu. 4 anos do nosso casamento, deixou pra mim $175 mil. Eu nunca contei pra minha esposa. Eu nunca misturei com as nossas contas conjuntas. Mantive numa conta separada só no meu nome. Na Geórgia, herança fica como propriedade separada, desde que você não misture com fundos matrimoniais. Eu nunca misturei. Ela nunca soube que existia. E aquele dinheiro ia ser meu paraquedas. Agora, aqui está a outra coisa que ela não sabia. Quando a gente comprou a casa, meu crédito estava destruído. Eu tinha empréstimos estudantis, um carro retomado dos meus 20 e poucos anos, algumas dívidas médicas que foram para cobrança. Eu era uma bagunça no papel. Então, quando a gente foi no corretor de hipoteca, ele olhou os dois cores e disse que o empréstimo teria que ficar só no nome dela, só dela. Eu estava na escritura como proprietário, mas a hipoteca, a dívida real era 100% dela. Na época isso me incomodava, parecia que eu não era um parceiro de verdade. Parecia que eu estava só acompanhando. Acontece que foi a melhor coisa que já me aconteceu porque quando aquele pagamento balão vencesse, não era problema meu. Era dela. Então, aqui estava a minha situação. Minha esposa estava me traindo. Um divórcio estava vindo. E em 7 meses, quem quer que fosse dono daquela casa ia dever pro banco $152 mil. A maioria das pessoas veria isso como um problema. Eu vi como uma oportunidade. Tudo o que eu tinha que fazer era garantir que ela ganhasse a casa no divórcio e depois sumir antes da conta vencer. Agora, deixa eu te contar sobre o namorado porque ele é importante para essa história. Lembra que eu disse que o investigador me deu o nome dele, uma ocupação, corretor de imóveis. Eu fiz minha própria pesquisa depois disso, redes sociais, registros públicos. E o que eu descobri foi lindo. Esse cara estava no ramo há 3 anos. Tinha fechado talvez 4 transações no total. O que ele realmente fazia era mostrar casas para as pessoas e depois ver outros corretores fecharem os negócios. Ele trabalhava numa dessas grandes franquias de corretagem onde qualquer um com pulso consegue uma mesa, mas ele falava como se fosse um magnata, tinha um carro bonito. Tinha um Rolex falso. Eu sei que era falso porque eu pesquisei o modelo. O verdadeiro custa $35 mil. Esse cara não tinha $35 mil. Esse cara não tinha $3.500. Como eu sei? Porque ele reclamava de dinheiro o tempo todo nas redes sociais para qualquer um que quisesse ouvir. O sistema é manipulado. Ele postava online uma parcela atrasada e eles destroem seu crédito para sempre. Ele falava sobre ser negado para apartamentos, negado para empréstimos de carro, tendo que alugar tudo porque não conseguia financiar nada. Ele achava que isso fazia ele parecer vítima do sistema. Só fazia ele parecer patético. Esse cara achava que era esperto.
Achava que porque conseguia embaçar um espelho e passar no exame de corretor, ele entendia de imóveis. Ele não entendia nada, mas minha esposa acreditava nele. Ela acreditava em tudo o que ele dizia. E quando os procedimentos de divórcio começaram, ela acreditou nele quando ele disse que a casa valia $450 mil. Amor, isso é $200 mil de patrimônio fácil. Eu sei que ele disse isso porque ela repetiu pro advogado dela que repetiu pro meu advogado que me contou tentando não rir. Veja bem, a casa valia talvez $380 mil num dia bom no mercado quente. Esse não era um mercado quente. E mesmo se valesse $450 mil, isso não importava porque patrimônio não significa nada quando você deve pro banco $152 mil em poucos meses. Mas o namorado não sabia do pagamento balão. Minha esposa não sabia do pagamento balão e eu não ia contar para eles. O divórcio levou cerca de 6 semanas, o que foi rápido, mas é o que acontece quando você não briga por nada. Na Geórgia, se as duas partes concordam com tudo, o período mínimo de espera é 31 dias. Eu garanti que a gente concordasse com tudo. Eu disse sim pro que ela quisesse. Meu advogado achava que eu estava tendo um colapso. Você tem direito à metade do patrimônio. Ele ficava dizendo que eu devia brigar pelas contas de aposentadoria. Eu só dava de ombros. Disse para ele que queria que acabasse. Disse para ele que ela podia ficar com a casa. Disse para ele que só queria seguir minha vida. Ele me olhou como se eu fosse louco, mas fez o que eu pedi. E quando o decreto final saiu, ela ficou com a casa. O nome dela continuou na hipoteca, responsabilidade dela por todas as dívidas associadas, incluindo quaisquer pagamentos balão. Essa linguagem era importante. Eu garanti que estivesse lá. Agora aqui está a parte que me faz sorrir. O advogado dela na verdade avisou ela. Eu sei disso porque veio à tona durante as negociações. O advogado dela viu o disclosure do pagamento balão, página 12 da declaração financeira, linha 47, pagamento balão vencendo 15 de setembro, saldo $152.347. Ele disse para ela que era um problema. Ele disse para ela que ela precisava de um plano para refinanciar ou vender antes dessa data, mas ela não escutou porque o namorado já tinha dito para ela que a casa era uma mina de ouro. E ela acreditou no namorado, não no advogado com 30 anos de experiência, no cara que vendeu 4 casas em 3 anos. Foi em quem ela confiou. E foi por isso que eu ganhei. Quando o divórcio foi finalizado, o namorado tinha saído das sombras. Todo mundo sabia dele agora. Minha esposa não precisava mais se esconder. E no dia que eu saí da casa, ele estava lá. O dia que eu saí foi a melhor atuação da minha vida. Eu parecia derrotado, ombros caídos, me movendo devagar, empacotando caixas. Como se cada uma pesasse 1000 quilos. Ela estava sentada naquele balcão da cozinha com o vinho dela. O namorado estava lá também, andando pela minha casa, batendo nas paredes, falando sobre quando a gente reformar a cozinha. E quando a gente adicionar o deck, ele já estava gastando dinheiro que não tinha numa casa que estava prestes a valer nada. E eu só dei um joinha para ele. Eu deixei ele pensar que estava ganhando. Eu deixei ela pensar que tinha me quebrado. Eu levei minhas caixas pro caminhão. Dei uma última olhada na casa e dirigi embora no retrovisor. Eu conseguia ver eles se abraçando, comemorando. Eles achavam que a guerra tinha acabado. Eles não sabiam que nem tinha começado. Meu novo apartamento era um de um quarto num complexo perto da rodovia. Cheirava a sopa velha e desespero. O carpete era aquela cor marrom que os proprietários usam para esconder manchas. As paredes eram finas. Eu conseguia ouvir a TV do vizinho através do drywall. Algum reality show sobre pessoas brigando por nada. Mas aqui está a coisa. Eu não me importava porque sabia que era temporário. E porque a cada semana que passava, eu sabia que o relógio estava correndo, não para mim, mas para ela. O divórcio finalizou no começo de março. O pagamento balão vencia em meados de setembro. Isso me dava cerca de 6 meses de espera, 6 meses de olhar o calendário, 6 meses de recuperar minha vida. Eu comecei a malhar de novo, perdi 15 quilos, comecei a dormir melhor do que tinha dormido em anos porque não estava vivendo com alguém que mentia para mim porque eu não estava pagando por uma casa que estava de cabeça para baixo porque eu sabia exatamente o que estava vindo. Durante esses meses, eu mantive o ouvido no chão. Veja bem, eu queria saber o que estava acontecendo naquela casa. Eu tinha amigos que ainda falavam comigo, pessoas que não sabiam a história toda. Eles mencionavam coisas. Eles me davam pequenas atualizações.
O namorado tinha basicamente se mudado em abril. Eles estavam falando sobre noivar. Ela postava fotos deles cozinhando jantar juntos, parados no balcão onde ela costumava me ver empacotando caixas. Eu salvei cada foto, não porque estava bravo, porque eu queria lembrar. Eu queria lembrar do quão confiantes eles pareciam para poder comparar com o quão eles iam parecer em alguns meses. As semanas passaram maio, junho, julho. Eu fui promovido no trabalho, comecei a namorar um pouco, nada sério, só voltando ao jogo. A vida estava realmente boa, melhor do que tinha sido em anos. E o tempo todo aquele pagamento balão estava só lá, esperando, se aproximando, como uma onda se formando no mar. Você consegue ver ela vindo, mas não consegue parar. Agosto chegou. Eu sabia que o banco ia começar a mandar avisos em breve. Avisos de 30 dias, cartas bem redigidas sobre obrigações próximas. Eu me perguntava se ela estava lendo elas. Eu me perguntava se o namorado estava dizendo para ela não se preocupar. Amor, a gente só refinancia. É fácil. Não é fácil. Não com a renda dela sozinha. Não com o crédito dele. O cara nem conseguia aprovação para um apartamento. Ele não ia ajudar ela a refinanciar uma casa de $380 mil, mas eles ainda não sabiam disso. 1º de setembro, 2 semanas até o pagamento vencer. Recebi uma mensagem de um amigo. Ela disse que minha ex e o namorado estavam brigando por causa de dinheiro, alguma coisa sobre a casa. Eu não respondi, só sorri. 8 de setembro, outra mensagem. O BMW do namorado sumiu da garagem. Ninguém sabia para onde ele foi. Eu sabia exatamente para onde ele foi. Ele foi para onde homens quebrados vão. Quando percebem que a mulher ali tem mais problemas do que benefícios. 14 de setembro, o dia antes do pagamento vencer. Eu dormi como um bebê. 15 de setembro. Meu telefone tocou às 7h47 da manhã. Eu estava na academia na esteira, vendo o nome dela aparecer no meu telefone. Deixei tocar. Ela ligou de novo e de novo e de novo. Na 4ª ligação, eu estava sorrindo tanto. A mulher do lado perguntou se eu estava bem. Eu disse para ela que eu estava tendo um dia muito bom. Aí eu atendi o telefone. Por que o banco está ameaçando execução? A voz dela soava em pânico. A confiança tinha sumido. A volta da vitória tinha acabado. O que você quer dizer? Eu perguntei. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Mas eu queria ouvir ela dizer. Eles estão dizendo que eu devo $152 mil até o fim do mês, ou eles levam a casa. Eu pausei, deixei o silêncio esticar. Então eu disse as palavras que eu tinha ensaiado por 6 meses. Eu te disse para ler os documentos. Ela começou a gritar alguma coisa sobre como eu a enganei, alguma coisa sobre como eu sabia que isso estava vindo. Eu deixei ela terminar. Então eu disse mais uma coisa. Seu advogado te avisou sobre o pagamento balão. Você não escutou. Isso não é culpa minha. Aí teve silêncio. Ela não sabia que eu sabia disso. Mas tinha vindo à tona durante as negociações. Cada aviso que o advogado dela deu toda vez que ela ignorou, porque o namorado disse que ia ficar tudo bem. Você queria o ativo. Você pegou o passivo. É assim que divórcio funciona. Aí eu desliguei e bloqueei o número dela. As próximas semanas foram caos para ela. Eu, por outro lado, estava ótimo. Mas eu ouvia coisas. O namorado tinha ido embora oficialmente. Acontece que ele não estava interessado numa mulher com $152 mil de dívida surpresa. Acontece que ele não era o provedor que fingia ser. Acontece que o Rolex falso e aquele carro bonito era tudo o que ele tinha. E quando as coisas ficaram reais, ele sumiu. Minha ex tentou refinanciar. Não conseguiu. O crédito dela não era bom o suficiente sozinha. A renda dela não era alta o suficiente. E a casa estava de cabeça para baixo. Ela devia mais do que valia. Não só o pagamento balão. Também o saldo restante da hipoteca original. Também a linha de crédito imobiliário que a gente tinha pego para a reforma da cozinha. A reforma da cozinha que ela tinha insistido, aquela com as bancadas de mármore, aquela que ela usava para sentar enquanto bebia vinho e me via empacotar minhas caixas. Toda essa dívida era dela agora. Ela tentou vender a casa, mas o mercado estava lento. E mesmo se ela encontrasse um comprador pelo preço cheio, ela ainda ia ficar no negativo. Não tinha saída.
O banco deu 60 dias para ela arrumar o dinheiro. Ela não conseguiu. Eles começaram os procedimentos de execução. Na Geórgia isso anda rápido. Sem tribunal necessário, só papelada e um aviso público. E cerca de 10 meses depois que eu me mudei para o meu apartamento ruim, a casa foi a leilão nos degraus do tribunal. Algum investidor comprou, pagou talvez 60 centavos por dólar. Eu não sei o número exato. Eu não fui ao leilão. Não precisava ver. Agora eu vou te contar a verdade sobre o que aconteceu depois, porque eu sei que alguns de vocês estão esperando que eu comprei a casa de volta, que eu apareci no leilão e peguei minha casa por centavos de dólar, que eu me mudei de volta e vivi feliz para sempre. Mas não foi isso que aconteceu, porque eu não queria aquela casa. Eu nunca quis aquela casa. Aquela casa estava cheia de memórias de um casamento que era mentira. Aquela casa era onde ela sentava no balcão e sorria enquanto eu empacotava. Aquela casa era onde o namorado andava, batendo nas paredes como se tivesse construído. Eu não queria nada disso. Então eu deixei outra pessoa comprar. Eu peguei meus 175 mil dólares, a herança que minha avó me deixou, o dinheiro que minha ex nunca soube. E comprei uma casa melhor num bairro melhor, uma casa sem memórias, uma casa que era só minha. Eu vi minha ex mais uma vez cerca de 1 ano depois no Applebee's. Ela parecia diferente. Ela estava com algum cara. Eu realmente não dei a mínima. Ela me viu também. E por um segundo, a gente só se olhou. Eu não disse nada. Ela não disse nada. Aí eu fui embora para ser sentado. E nunca mais vi ela. Olha, eu não vou ficar aqui e dizer que o que eu fiz foi nobre. Não foi. Foi frio. Foi calculado. Foi vingança. Mas aqui está o que eu aprendi. Às vezes vingança não é sobre empatar. Não é sobre fazer alguém sofrer. É sobre deixar eles criarem o próprio sofrimento. Tudo que eu fiz foi sair do caminho. Ela queria a casa. Eu deixei ela ter. Ela queria acreditar que o namorado era um gênio. Eu deixei ela acreditar. Ela queria achar que tinha ganhado. Eu deixei ela achar. E depois eu vi ela perder tudo. Não porque eu fiz alguma coisa para ela, mas porque ela não leu as letras miúdas, porque ela confiou nas pessoas erradas, porque ela ignorou bons conselhos. Isso não é vingança. Isso são só consequências, e consequências sempre vencem, assim como pagamentos balão.